Fala galera, eu sou o professor Maico Loureiro e vim trazer para você aqui uma aula de processo de propagação do calor. Dentro da calorimetria você vai entender como é que o calor ele vai se propagar de um lado para o outro. E lembrando que ele, claro, vai ser para a gente uma forma de energia. Mas antes de começar essa aula eu vou te pedir uma coisa. Dá o teu joinha, te inscreve no canal, dá essa força para a gente trazer cada vez aulas importantes para vocês. Então no mais, segue comigo. Salve, salve galera, eu sou o professor Maico Loureiro e estou trazendo para você uma super aula aqui dentro da calorimetria, um ponto especial chamado de propagação do calor. Nós vamos ver como o calor vai se propagar, beleza? Mas para poder a gente chegar nesse ponto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre a teoria de calor. Bom, lembrando que calor, para a gente, a definição científica calor é uma forma de energia térmica em trânsito motivada por uma diferença de temperatura sendo transferida espontaneamente de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Beleza, galera? Então vamos ter uma ideia aqui que eu tenho um corpo pintado em rosa e o outro em amarelo. O pintado em rosa vai ser justamente aquele corpo que vai ter uma quantidade maior de calor, sendo que o amarelo vai ter uma quantidade menor. E nós vamos verificar que essas setinhas estão indicando o fluxo de calor saindo do corpo mais quente e indo para o corpo mais frio. Isso porque os dois, entre eles, há uma diferença em suas temperaturas. Mas uma pergunta que eu te faço será que esse fluxo, essa transferência de calor, ela será constante ou vai ter um momento que ela vai parar? Bom, se você falou que ela vai parar, parabéns! Isso porque a troca de calor vai ocorrer até o momento que os corpos venham a atingir o chamado equilíbrio térmico, que vem ser para a gente quando dois ou mais corpos vão possuir a mesma temperatura, ou seja, eles estão em equilíbrio térmico. Beleza, galera? Vamos seguindo em frente aí. Antes disso, vamos lembrar de uma coisa importantíssimo: a unidade de calor. Se for no Sistema Internacional de Medidas, assim vamos utilizar a unidade Joule, pois o calor para a gente é energia. Na unidade usual, que é muito comum você fazer isso em exercícios, vai ser a unidade caloria, beleza? Bom, vamos lá no fluxo de calor ou potência térmica. Quando eu tenho aqui, por exemplo, dois corpos com temperaturas diferentes, vai ser natural que o calor saia de um corpo para outro. E ao fazer isso, claro, você já viu agora que o calor vai passar daquele corpo que tem a maior temperatura para o de menor. Por quê? Porque entre eles haverá uma variação de temperatura. Nesse ponto, nós vamos verificar que esse fluxo de calor ou potência térmica é medido pela razão entre a quantidade de calor e o intervalo de tempo em que ocorre essa transferência, beleza? Bom, e aqui nós temos a equação simplificada, onde eu tenho que φ, que é justamente o símbolo do fluxo de calor à potência, vai ser igual à quantidade de calor fornecida vezes ou sobre ΔT. Não esquece uma coisa, galera, esse ΔT que eu tenho aqui é a variação de tempo. Ali em cima nós falamos sobre a variação de temperatura. Então, muito cuidado, fique bem atento para esses pequenos detalhes, beleza? Então, o nosso Sistema Internacional de Medidas, se for usual, como eu falei, é muito mais comum, nós vamos estar trabalhando com calorias por segundo. Mas, se for no sistema internacional, será joule por segundo, que nesse caso nós podemos utilizar a palavra watt, beleza? Bom, seguindo em frente com a nossa aula, propagação do calor por condução. Galera, a propagação de calor ela pode se dar por três meios. Que meios seriam esses? Primeiro, seria a condução, convecção, a radiação ou irradiação. Falando sobre a propagação de calor por condução, nós vamos lembrar que a condução ela vai se dar em meios sólidos, beleza? Então nós temos que essa transferência ela vai ocorrer, claro, principalmente nos meios sólidos, na condução, e o calor é transferido de molécula para molécula sem que haja o deslocamento de matéria.
Como isso vai acontecer? Você tem na primeira imagem, por exemplo, uma pessoa desavisada que pegou uma barra de ferro e colocou próximo ali a uma chama. Com o passar do tempo, se a mão continuar desprotegida, infelizmente essa pessoa vai ter uma sensação térmica bem desagradável, vai poder queimar até mesmo a mão. Isso porque está acontecendo na barra de ferro o que está acontecendo na outra figura, aonde eu tenho a chama aquecendo as moléculas. Você vê que as moléculas vermelhas se agitam muito mais do que as partículas azuis. Isso porque essas partículas ou moléculas vermelhas estão indicando uma maior agitação, uma maior temperatura, enquanto a azul, uma menor agitação, nesse caso uma menor temperatura. Beleza, galera? E aí nós temos nossa fonte de calor e você pode fazer de uma maneira muito simples um exemplo sobre essas propriedades. Como é que eu posso verificar que realmente o calor ele se propaga de molécula para molécula ou de partícula para partícula dentro de um sólido? Eu tenho uma animação aqui que eu gostaria que você visse. Eu tenho aqui uma chama, aonde quando ela começa a aquecer, eu vou perceber que a barrinha vai ficando vermelha. E aí, os preguinhos que estavam presos por cera, né, aquela cera da vela, eles começam a cair gradativamente. E isso mostra que o calor ele foi passando de partícula para partícula e o mais importante, não havendo o deslocamento de matéria. Tudo bem, galera? Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Lembrando sempre que a transferência de energia de partícula mais energética para a partícula menos energética por contato direto. Uma outra observação, necessita obrigatoriamente do material, né, para poder se propagar. E uma terceira, é característico em meios estacionários. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, olha esta imagem, processador, dissipador e cooler. Cara, para que existe isso dentro do teu computador, dentro do teu videogame? Pelo simples fato do seguinte, você tem uma placa-mãe que através da corrente elétrica vai ter um efeito chamado de efeito Joule, que na aula de eletrodinâmica você vai entender mais sobre esse efeito, que vem ser uma conversão de energia elétrica em energia térmica. Por isso que o teu computador, o teu videogame, ele pode ficar extremamente quente. Mas o que a gente está trabalhando aqui seriam justamente dispositivos que venham dissipar, fazer um resfriamento, por exemplo, da placa-mãe desse determinado objeto, para que evite que ele venha a travar. Beleza? Você vê aí que parece um ventiladorzinho, com vários outros pontos para fazer com que o calor venha a fluir de uma maneira muito mais rápida. E você vê aí que são meios sólidos também. Beleza, galera? Um outro ponto importante é falar sobre os chamados isolantes térmicos. Galera, o que são isolantes térmicos? São substâncias que não são bons condutores de calor. Dá um exemplo deles aí. O primeiro, água. Poxa, água é isolante? Sim. Olha aí, gelo também passa a ser isolante térmico. O ar, né? A lã, isopor, vidro, borracha, madeira. Tá? Serragem são exemplos do nosso dia a dia de isolantes térmicos, beleza? Então aí você tem, por exemplo, uma imagem de um iglu, que é na verdade aí a casinha dos esquimós, e aí você tem que a parede toda dela é de gelo, mas como isolante térmico ele vai evitar justamente o quê? Que haja uma troca de calor, né? Embora esses iglus sejam feitos de gelo, claro, ele vai impedir a condução do calor do meio externo para o meio interno, mantendo a temperatura interna sempre constante, ou seja, que a pessoa não venha ali a ter o problema de hipotermia. Tudo bem, galera? Vamos seguir. E aí eu tenho um outro ideiazinha aqui. Os pássaros, eles vão eriçar as penas. O que é eriçar as penas, Maico? Você vai ter aqui nessa imagem, olha, você vê de uma imagem o passarinho bem pequenininho, parece bem magrinho, e no outro bem gordinho. Isso porque quando ele faz eriça as suas penas, ele tem ali bolsas de ar para evitar a troca de calor, ou seja, para que ele não perca calor para um meio mais frio, ou seja, ele venha transferir, né? Não tem esse fluxo, beleza? Roupas de frio são um exemplo de isolante térmico. Isso porque, galera, quando você vai, por exemplo, para um local aonde o clima pode ser um clima mais frio, claro, você vai utilizar agasalhos, roupas, jaquetas um pouco mais grossas. Isso para evitar a troca de calor, que você não perca calor para o meio ambiente.
Em contrapartida, se você for por um local onde a temperatura é um pouco mais elevada, o que, que vai acontecer? Você vai usar roupas mais finas, né? Para justamente facilitar essa troca de calor. Tudo bem? Bom, aí nós temos a lei de Fourier para a propagação do calor. E galera, vou te dar uma dica aqui. Para quem for fazer engenharia, arquitetura e urbanismo, você vai verificar, você vai estudar isso aqui com certeza. Isso porque, galera, nós temos aí ideias de como deixar, por exemplo, uma casa com uma temperatura muito mais agradável. Então, eu tenho aqui como se fosse um tijolo, mas esse tijolo aqui vai simbolizar uma parede. Você vê que tem um fio que é justamente para mostrar para a gente o fluxo de calor que vai passar. E nós temos no exterior uma casa, por exemplo, uma parede que exteriormente a temperatura é de 34 graus Celsius, mas o ambiente condicionado está a 24, com uma temperatura menor. Isso foi muito comum logo no começo da construção do nosso país. Ali pela parte litorânea, parte nordeste, norte, aonde foram construindo casarões belíssimos. Você tem que esses casarões, eles têm uma parede extremamente larga. Mas por que extremamente larga? É para justamente evitar essa troca de calor, ou seja, o calor externo não consiga entrar numa grande totalidade para o meio interno. Se entrar, vai entrar muito pouco, e esse pouco ele vai permanecer à noite para deixar a casa aquecida, para que as pessoas não venham ter tanto frio, beleza? Bom, e aí nós temos o fluxo passando, nós vamos verificar que nós temos uma área a ser aquecida, nós temos uma largura que nós também podemos chamar de espessura, beleza, galera? E eu posso calcular esse fluxo de calor através da equação φ é igual a Ka vezes Δθ dividido por L, onde K é uma constante, nesse caso nós vamos chamar de condutividade térmica, a área que será aquecida, Δθ para a gente, a variação de temperatura, e o L vem ser a largura ou espessura. Mas vale lembrar que a espessura com fluxo de calor, você vê que elas serão grandezas inversamente proporcionais. Se você aumentar a espessura ou a largura, o fluxo vai diminuir. Beleza? Convecção térmica, galera. A convecção térmica ocorre em fluidos, líquidos e gases em decorrência da diferença de densidade que surge entre as diversas partes de um fluido. A diferença da densidade é motivada pela diferença de temperatura entre as porções. A gente vai poder verificar a ocorrência da convecção durante o aquecimento de um líquido. E tem um detalhe, ao receber calor através de uma chama, a porção de água que está no fundo torna-se mais quente, fica menos densa, e sobe, trocando de lugar, claro, com a água que está fria, que nesse caso ela é mais densa. Tudo bem, galera? Passando um pouquinho aí, você verá na nossa animação isso que acontece. Um exemplo que você pode verificar é se você pegar um macarrãozinho instantâneo, na hora que tiver a água um pouquinho fervendo, se você colocar, você vai ver essa movimentação da animação no macarrãozinho, ele subindo e descendo, fazendo um círculo. É muito interessante realmente isso aí, beleza? Bom, e aí você tem outros exemplos, por exemplo, num congelador, tá? No ar-condicionado. Por que o ar-condicionado é colocado na parte superior de uma parede? Porque o ar ali mais frio, ele é mais denso, desce e empurra justamente quem, galera? O ar quente para cima, fazendo o ciclo de convecção. A mesma coisa pode ocorrer justamente com as nuvens ou em geladeiras, onde o congelador é na parte superior. Eu tenho o ar frio descendo, fazendo que o ar quente venha se elevar. A mesma coisa pode acontecer nos balões, certo? No balonismo, lembre-se que você sempre vai utilizar ar quente. Então, para um balonista, quando ele quer subir, ele quer atingir uma altitude bem maior, o que ele vai fazer? Ele aumenta a chama do maçarico que aquece o ar dentro do balão. Quando ele quer descer, ele faz o inverso, ele diminui essa chama para poder o ar ir resfriando. Beleza? Vamos passar um pouquinho mais à frente. Nós temos uma ideia rapidinha do refrigerador. Os refrigeradores, eles retiram calor de uma região mais fria e transfere para uma região mais quente. Essa transferência ela não é espontânea e por isso ocorre, ou vai ocorrer, ou tem que ocorrer, devido a uma injeção de energia
que é um trabalho do compressor, aonde você vê na nossa animação, o compressor está ali embaixo em verde. Esse compressor, ele que faz todo esse processo de resfriamento, perdão. E um detalhe, galera, é o coração do refrigerador. Se der algum problema nesse cara, vai ter muito, mas muito problema mesmo, tá bom? Bom, as correntes de convecção na atmosfera, ao se moverem para cima, costumam, claro, ser aproveitadas por alguns pássaros, aviões planadores, sem motor, asa deltas para ganharem altura e planando em seguida. Um exemplo você tem aí, já deve ter visto algumas imagens dessas aí ao vivo, né? Por exemplo, você tem um pássaro planando ou uma pessoa que vai pular, né? De asa delta, ele vai planar e vai aproveitar justamente essa convecção, esse deslocamento de ar. Bom, mas esse deslocamento de ar também pode ocasionar para a gente as chamadas brisas, a marítima e a terrestre, tá? Também, tá? A marítima pode ser chamada de litorânea, aonde como é que ela vai ocorrer, galera? De dia, o ar junto à areia se aquece porque é mais ou vai se tornar um ar menos denso. Isso porque, galera, nós temos que o calor específico da areia é menor que o da água. E isso vai fazer com que a água demore mais para aquecer, mas a areia demore menos. E justamente como a areia vai ter um tempo menor para aquecimento, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai aquecer o ar muito próximo a ela, deixando o ar quente, tão quente que ele vai ficar leve e vai subir. Como nós temos na primeira animação, você vê aí que temos o deslocamento do ar, ele vai subir e empurrar o ar frio que virá da água para a parte litorânea, beleza? Bom, já o outro processo, tá? No caso a brisa terrestre, ela vai ocorrer no sentido oposto à noite. Como assim? A água, como recebeu o calor o dia todo, tem um maior calor específico encontrado na natureza. Nós temos aí que ela vai aquecer a camada de ar próximo à parte da água e vai fazer o processo inverso, vai fazer com que o ar próximo à água fique mais leve por estar quente, suba e vai fazer com que o ar se desloque da terra para o mar. Bom, e aí você tem uma aplicação direta para pescadores, por isso que os pescadores saem à noite ou de madrugada e voltam pelo período da manhã, para justamente aproveitar esse deslocamento do ar. Beleza? Vamos lá, galera, um pouquinho mais à frente. E aqui nós temos uma outra aplicação, os exaustores. Como é que funciona, né? Já deve ter visto isso em alguns galpões, grandes supermercados, varejistas. Você tem geralmente esses caras no teto. Mas como é que se dá isso aí? Bom, ele é justamente para retirar o calor, o ar quente que está dentro do ambiente e colocar ele para fora. Ou seja, ele vai tirar calor do meio interno e colocar para o meio externo. Quem já viu isso aqui, percebe que todo o tempo ele está girando. Parece que existe algum dispositivo que faz ele ligar para ele ficar girando. Na verdade, o que ocorre aí é o deslocamento de ar passando pelo seu duto e indo até a parte externa. Por isso que eles começam a se movimentar. Bom, e nós chegamos agora na radiação térmica ou irradiação. Galera, podemos chamar de radiação ou irradiação, beleza? Que é a propagação de energia por irradiação que ocorre através de ondas eletromagnéticas, que não transportam matéria, apenas energia, e ocorre em qualquer meio, mas a única que pode ocorrer no vácuo. A energia que se propaga do Sol até a Terra é por irradiação. E aí você tem justamente esta imagem aqui embaixo, beleza? Bom, imagem bonita essa, tá? Pode ser o pôr do sol, pode ser o nascer do sol também. Bom, aqui você tem um aquecedor, tá? É muito comum em casas norte-americanas. E aí nós temos o chamado um espectro eletromagnético, onde eu tenho uma frequência, claro, já que eu vou estar falando de ondas eletromagnéticas, mas isso dentro da aula de ondas. Caso você ficou um pouquinho perdido dentro da aula de ondas, nós temos essa aula esperando você, beleza, galera? Aí nós temos as ondas de radiocomunicação, raios de infravermelho e ondas de calor que vai nos interessar, luz visível, raios ultravioletas, raio-x e raio gama. Bom, nós vamos trabalhar em especial os raios de infravermelho, que são justamente as ondas de calor. Bom, essa imagem que você vê desse cachorrinho aí, você já deve ter visto em alguns filmes que existem óculos que conseguem enxergar no escuro. Isso porque
Todos os corpos emitem ondas de calor na frequência do infravermelho. Utilizando câmeras especiais, como eu comentei, é possível obter essa imagem. Isso porque vai captar justamente as partes mais quentes de um corpo. E nesse caso, desse cachorrinho fofinho que nós temos aí do lado. Beleza? A radiação infravermelha também pode ser usada para aquecimentos, galera, de interiores ou tratamento de doenças de pele e de outros músculos. Então você vê aí, tá, que nós temos justamente aplicações dentro da medicina também. Bom, chegamos aqui no chamado efeito estufa, galera. Muita gente coloca o problema do aquecimento global no efeito estufa. Fala-se geralmente que efeito estufa é algo ruim para a Terra. Isso na verdade foi, né, ou é na verdade um equívoco, porque o efeito estufa ele é benéfico para a Terra para justamente a Terra ter uma temperatura constante. Isso porque quando você vê esses três raios aí, o A, o B e o C, você percebe que vem ser uma emissão, uma radiação chegando até a gente. E nós temos a atmosfera e as camadas atmosféricas. Nesse caso, o que vai acontecer? No primeiro, no ar, a radiação solar ela vai atravessar a atmosfera, a maior parte da radiação ela vai ser absorvida pela superfície terrestre e vai aquecer. Beleza. Já no raio B, nós temos que algumas parte da radiação solar vai ser refletida pela Terra e a atmosfera, né? De volta para a atmosfera, na verdade. Agora tem um detalhe, galera. Vale lembrar que a radiação ela não é total, ela é parcial. Parte dessa energia também vai ser absorvida. Por isso que a atmosfera ela vai deixar aí uma temperatura bem constante, mas uma parte vai conseguir sair e boa parte vai ficar. Já na letrinha C, o que você tem? Que a parte da radiação de infravermelho ela é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa para o espaço, pois é refletida novamente e absorvida pela camada de gases do estufa que envolve o planeta. Esse efeito é aquecimento da superfície terrestre e da nossa atmosfera, beleza? Porque se não fosse as camadas atmosféricas, a vida na Terra seria impossível, pois pela parte da manhã nós teríamos uma temperatura extremamente elevada, mas à noite extremamente baixa. Bom, das aplicações, vamos colocar aqui uns exemplos. Vaso de Dewa ou garrafa térmica. Galera, se você colocar um líquido quente dentro de uma garrafa térmica, ele vai permanecer quente, claro, desde que ela esteja bem vedada. Se você colocar um líquido frio, também, se estiver bem vedada, ele vai continuar frio ou gelado. Um exemplo, se você colocar um suco, um refrigerante bem gelado, uma garrafa térmica dessa, tampar, deixar bem tampado e deixar essa garrafa exposta ao sol por 1, 2 horas, você vai verificar que a parte plástica, a parte sólida, realmente ela vai estar muito quente. Mas se você abrir, você vai verificar que o líquido continua gelado. Da mesma forma, se você fizer o oposto, colocar um café ou um achocolatado bem quente, um leite também, você vai verificar que com o passar do tempo ele também vai estar. Agora, claro, galera, vale ressaltar que nenhuma vedação também será 100%. Por quê? Já deve ter acontecido na tua casa, né, na tua residência, que você tinha café, talvez de um dia para outro, e ele estava um pouquinho mais frio do que foi feito anteriormente. Claro, isso porque, infelizmente, essa troca de calor ela vai se dar, mas de uma maneira muito, mas muito lenta. Bom, bora entender como é que a garrafa, né, térmica ela evita que tudo que está ali dentro venha a se perder calor ou receber calor. Bom, então bora fazer o seguinte, de dentro para fora nós vamos fazer o seguinte. A gente percebe que essa garrafa ela tem uma ampola toda espelhada, isso porque quando você coloca um líquido quente, esse líquido quente ele vai irradiar calor. Então eu vou ter justamente essa parte toda laminada para evitar as trocas de calor por radiação. Mas como nós comentamos, na hora que ela for bater e for refletir e voltar para o líquido, o que vai acontecer? Essa reflexão não é total, ela é parcial. Então a ampola vai aquecer. É feito um vácuo, tá? Um espaço entre a ampola e a parte plástica da garrafa, onde eu tenho um vácuo, ou nesse caso, um ar muito rarefeito, para evitar que eu venha a ter ali uma troca de calor por convecção, para que venha atingir a parte plástica e ele venha sair por condução. Beleza? Então, espero ter ficado bem claro aí como é que nós temos esses processos de propagação de uma garrafa térmica de dentro para fora. Beleza, gente? Bom,
Por último aqui nós temos o coletor solar, muito utilizado em determinadas regiões onde o pessoal gosta de tomar aquele banho quente para evitar o uso do chuveiro elétrico, galera. Isso porque o chuveiro elétrico ele passa a consumir muita energia elétrica dentro de uma residência. Mas esse assunto ele fica para a parte da eletrodinâmica, beleza? Então aí de uma maneira muito simples, tá? O esquema, nós temos aí, claro, uma caixa d'água, você tem um reservatório térmico, você tem os coletores solares ou placas fotovoltaicas, aonde ele vai captar a energia do sol para fazer o aquecimento da água, para ser distribuído para o uso doméstico, beleza? E aí você tem toda a canalização como deve ser feita, mas o processo é muito simples. Você vê aí que você tem um recipiente cilíndrico, claro, para poder coletar parte dessa água também que vem da caixa d'água. Você tem o coletor de energia solar para poder converter energia solar em energia térmica nesse momento, para poder fazer todo o processo de aquecimento e enviar para a residência para o uso de um banho ou algo parecido. Beleza, galera? Bom, gente, a nossa aula vai ficar por aqui. Eu agradeço você ter ficado até agora. Qualquer dúvida, vá colocando nos comentários aí e não esquece de dar o teu joinha aí pra gente. Não esquece de te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Beleza, galera? Vou te aguardar na próxima aula. Tchau! Fala, galerinha, muito obrigado, e eu quero deixar para você aqui um forte abraço e não perde as próximas aulas, tá? Se você quer se preparar para o Enem e outros vestibulares, você está no lugar certo. Então, vem com a gente e não te esquece novamente, se inscreve no canal, aciona aí o sininho, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo, vamos fazer o canal crescer cada vez mais para que você também com a gente possa crescer.